E até para a gente recuperar um trechinho, o Roger deixou a partida contra o Cruzeiro desabafando mesmo, né, sobre o que tinha acontecido. Vamos relembrar esse momento do Roger Machado? Que lixo! Lixo de arbitragem! Lixo! Vergonha! Esse foi o desabafo do Roger no vestiário. Essa foi uma imagem exclusiva com os nossos colegas da Itatiaia, do Roger ali desabafando sobre lixo, né, mas desabafando de uma forma geral no vestiário. Bom, a partir disso, nós tivemos uma nota que foi de repúdio. Primeiro, a Associação Brasileira de Árbitros de Futebol, a Abrafut, que divulgou uma nota dizendo que a reação do Roger havia sido insolente, até mesmo abusiva. E depois, o Inter postou também nas suas redes sociais um texto contra a nota da Abrafut, que utilizou adjetivos pejorativos em relação ao técnico colorado. Mas o que o Roger ele sai falando do lixo e nem diz por quê? Para o quê? Ele não se dirige ele a não ninguém diz, na ele arbitragem. só fala é um que desabafo. lixo. Não, mas ele Fala lixo de arbitragem. Onde tem essa Tem, parte? né? Ele fala Sim, lixo ele de fala arbitragem. ali, eu só lixo ouvi de lixo. arbitragem, que lixo de arbitragem. Mas só para eu só precisando contextualizar, lixo. é um desabafo que o Roger, naquele momento, não tem ninguém ali. Ele tá saindo pro vestiário. Não, mas ele tá no meio do jogo, o Roger se passou. Não Se passou. Nós não podemos, não, é que são duas situações, tá? Eu acho a arbitragem um horror, lamentável, lixo, se for o caso. Eu acho. Só que ali tem um processo de hierarquia que tem que ser respeitado. Dentro do processo do jogo, tem um processo de hierarquia que tem que ser respeitado. Eu acho a arbitragem no Brasil, não é que eu acho, para mim a arbitragem no Brasil vai encerrar com o jogo, ela vai terminar com o futebol. Esse modelo frame de apitar por fotografia é o que vai terminar com o nosso futebol. Minha opinião. Minha opinião. Mas ali, nós, Vini, precisamos olhar também, enquanto dentro do jogo, processos hierárquicos. Porque senão vira anarquia, vira baderna. Ali, eu não estou concordando com a arbitragem, pelo contrário. A arbitragem nesse jogo do Inter foi lamentável. Como em todos os jogos do futebol brasileiro, não tem nenhum jogo que tu não olhe, cara, que mundo esses caras vivem. Nenhum jogo, Valério. Nenhum jogo. Agora, existe hierarquia. Existe hierarquia. Não adianta, porque senão, Vini, vira uma baderna. Não, mas é que aí a gente tira todo o contexto do jogo e o que o árbitro fez no jogo. Se a Abrafut vai ter que fazer nota depois de todo o jogo, então. Pelo menos por... A Abrafut tem que fazer depois de todo o jogo. A cada rodada Inclusive, brasileira a vai ter que fazer Abrafut podia fazer, dar uma treinada neles também. Não, Dá uma treinada. É que, assim, eu não consigo julgar o Roger primeiro. Ele tava num túnel, a gente vê que não é uma câmera de TV, é uma câmera... Os nossos colegas da Itatiaia que gravaram aquele acesso a essa momento. imagem. O cara indo pro vestiário de cabeça quente em relação ao que o árbitro tinha feito durante o jogo. Eu não consigo tirar o contexto de um ambiente de uma partida de futebol. Se às vezes numa pelada, jogando com os amigos, a gente se estressa, imagina num jogo de alto nível, onde o juiz pipocou o jogo de tudo que é forma, irritou o jogador, irritou a comissão técnica. Então, eu passo esse pano pro Roger. Eu acho que a Abrafut também se mete mais. Eu vejo nesse contexto, assim, não é uma entrevista, né? Não é uma entrevista do Roger. Ele tá saindo em direção ao vestiário, tá falando ali e estão filmando. Foi uma coisa meio que para ele, para quem tava ali. Eu acho que a Abrafut tinha mais coisa para se preocupar. Né? Por exemplo, a profissionalização dos árbitros, né? Porque a arbitragem no Brasil é muito ruim também, porque os caras são amadores. Os caras têm outro trabalho, enquanto eles se preparam para treinar o jogo de futebol com milhões que envolvem o futebol. Então, acho que a Abrafut tinha que se preocupar com outras coisas, melhorar a arbitragem e não com uma coisa tão pequena quanto essa. Ainda sobre a arbitragem, nós vamos seguir aqui com esse assunto, porque ainda tiveram outras polêmicas. E o nosso comentarista de arbitragem da Rádio Gaúcha, o Diori Vasconcelos, ele conversou com membros da CBF sobre a polêmica das orientações que foram passadas ao Inter em cima da hora, os e-mails que foram recebidos. Vamos ver o que o Diori conseguiu apurar? Mais informações sobre isso? Fala, Diori! Fala, Valéria, bom dia a todos. A polêmica da semana, a nova diretriz enviada para o Internacional no dia do jogo contra o Cruzeiro, que gerou um amplo debate depois da partida. O Inter disse que recebeu a orientação às 4 da tarde para um jogo que seria às 7h30 da noite. E essa orientação dizia que somente o capitão da equipe poderia se dirigir ao árbitro dentro de campo. Primeiro, a CBF disse que essa orientação de que só os capitães falassem com os árbitros
vem desde o começo do Campeonato Brasileiro. Isso foi passado para os clubes na reunião técnica e depois numa reunião que houve com os capitães das equipes. A novidade é que a FIFA e a International Board homologaram essa situação que estava em fase de testes e a partir de agora isso foi incorporado em competições como a Euro e como os Jogos Olímpicos, só o capitão se aproxima do árbitro. Na semana passada, na sexta-feira, reunião dos clubes com árbitros e a CBF definiu que toda semana haverá uma reunião pós-rodada para definir questões que precisam ser melhoradas e mais do que isso, para que os clubes tenham um espaço para manifestar eventuais insatisfações com as decisões da arbitragem. Nessa segunda, houve reunião e nessa reunião o assunto da diretriz foi tratado e, de acordo com a CBF, o Internacional não esteve presente nesse encontro, que foi virtual, e somente o Juventude, aqui do Rio Grande do Sul, teve algum representante. A partir de agora, que comece o debate. Este, portanto, o Johnny Vasconcelos, que trouxe a apuração que ele fez. Ele é o comentarista de arbitragem da Rádio Gaúcha, conversou com pessoas ligadas à CBF. Nós temos alguns pontos. Na sequência, obrigada, CCD. Não, sequência não tem. Não, sequência tem sim. Mas, Munari, nós temos alguns pontos importantes, né? É a CBF tentando, pelo menos, ter essa reunião com os clubes. Mas tá errado isso aí ser feito com o campeonato em andamento. Primeira coisa, a CBF orientou no começo do Brasileirão que só os capitães deveriam falar com os árbitros. Nós estamos na 25ª rodada e isso não estava sendo cumprido. Né? Então, ficamos 24 rodadas com uma orientação que não era cumprida. Aí a CBF, numa semana que abre uma parada de data FIFA, ela resolve numa reunião na segunda-feira que não estavam todos os clubes determinar. Não. A partir de agora só o capitão fala. E aí manda um e-mail no dia do jogo para o clube. Cara, gente, domingo Chato, vai ter uma arbitragem. É terrível. E assim, vamos lá, tem uma parada para data FIFA. Hoje é sexta-feira de manhã. Como é que diz a Kelly? Sextou. E aí nós estamos falando ainda. Tive que olhar pro Diori ainda. O jogo foi quarta de noite. Cara, é muito chato falar de arbitragem. E tu te deu conta... Nós criamos o protagonismo desses caras. Nós criamos. O protagonismo da arbitragem é uma coisa insuportável. E quanto mais protagonismo, mais se cria o empoderamento, mais tempo, mais erros, e assim a gente vai. Hoje, nós gastamos a metade do tempo falando de erro de arbitragem do que nós gastamos falando de conteúdo do jogo. Pode apostar que é a mesma coisa. É um escândalo. O que eu quero? Errou a CBF mandar. Mudou o resultado do jogo o fato dela ter mandado aquilo ali? Sim ou não? Não, óbvio que não tem nada a ver. Então acabou. Critica a CBF. Ponto. Não mudou o resultado. Mas o Inter ficou incomodado. O Inter que trate de mandar lá para o STJD a reclamação da CBF. Agora, acho que foi desproporcional o Inter no pós-jogo? Acho. Por quê? Porque aquilo não mudou o jogo. Não mudou o jogo. Você sabe a minha opinião. Para mim, não daria aquele pênalti, porque acho que aquele pênalti é o típico pênalti desse novo futebol. Não daria. Enfim, a reclamação do Inter, a gente sabe por quê. Não é do Inter. Todo clube reclama porque quer colocar pressão para o jogo seguinte. Isso são todos. Todos os clubes fazem isso. Quando tem um erro revisado. Eu sempre digo, o treinador, jogador, principalmente treinador e dirigente, adora perder com erro de arbitragem. Porque se perde sem erro de arbitragem, tu tem que explicar o que tu errou, né? Grêmio e Fluminense, o Renato teve que explicar que escalou mal o time lá. Se tivesse tido um pênalti mal marcado pro Fluminense, o Renato ia só falar da arbitragem. Então, eles adoram falar sobre arbitragem. Dirigente mais ainda que treinador, mas treinador bastante. Só que entra o ponto também da CBF, que não podia fazer uma mudança do nada. Do nada. Com uma reunião meio secreta lá, que tinha alguns clubes e outros não, e avisar por e-mail que isso mudou. Nós vamos agora à 25ª rodada. Então assim, o Inter não foi prejudicado, porque o Cruzeiro também ficou sabendo, né, no dia. Mas assim, não pode ser assim as coisas. Não pode ser assim. Vocês não querem me convencer de que o árbitro foi uma arbitragem normal no Mineirão. Não, foi ruim. Não. Como é sempre que, assim, é ruim. Não, é que primeira coisa,
Todo mundo aqui frequenta estádio, às vezes torcendo, às vezes trabalhando. Ultimamente eu não tenho conseguido frequentar. Faz parte também. Né? Mas vai voltar, Cecília. Mas tem uma coisa que não é palpável de um árbitro, que daí é no detalhe que tu olha que é o comportamento dele, a forma como ele consegue irritar o ambiente do jogo e às vezes irritar especificamente um lado. O que aconteceu no Mineirão foi uma condução de um árbitro que irritou, sim, o time do Internacional especificamente. Ele dá cartão pro mercado depois da falta, só que ele não deu cartão pela falta. Ele dá cartão e dá para fazer a leitura labial, ele dizendo pro mercado, desrespeitoso. O Matheus Pereira, todas as vezes que o árbitro aparecia na transmissão, o Matheus Pereira estava no cangote dele reclamando. Todas. Em nenhum momento ele fez menção de amarelar o Matheus Pereira ou de pedir pro Matheus Pereira parar. Fora as faltinha aqui, faltinha ali, ele não fez um pingo de administração durante o jogo. Na primeira falta, já estava dando amarelo. Depois ele claramente estava afim de expulsar o jogador do Inter, porque aquilo foi falta, que eu acho que não foi falta do Rohel. Mas entendo a interpretação. Era minimamente para amarelo. Ok, entendo. Ele chegou dando vermelho direto. O árbitro querendo se incomodar com os jogadores do Inter. Então, me dizer que o Inter não tem motivos de reclamar pela arbitragem desse jogo é loucura. O árbitro enlouqueceu, sim. Os torcedores do Inter, a comissão técnica do Inter e quem estava dentro de campo.